ele é de alguma maneira hiperdimensionado, hipervalorizado, e as pessoas têm um certo receio de, ao falar sobre sexo, de estarem se expondo a sua questão pessoal e a partir daí serem classificadas, segregadas, etc. Então quem vai falar da questão que envolva os tabus fica sempre muito exposto a um lugar de segregação, de discriminação, de classificação. Eu acho que a gente tem ciclos de transformação em que você cria momentos de uma abertura maior para a sexualidade. Se você vê da Grécia Antiga, né, dos modelos, até hoje, ciclos em que a sexualidade expande e ciclos que a sexualidade é mais retraída e reprimida. Se você vier dos anos 50 até hoje, esses ciclos mais curtos, de menor intensidade, também são repetidos. Nos anos 60 você tem toda uma onda de expansão do movimento hippie, movimento feminista, da pílula, que é um momento de expansão de dizer, falar e viver a sexualidade. Nos anos 80 e 90 você já tem uma outra geração, provavelmente filhas dessa geração, que vai ser mais retraída, mais contida com relação ao sexo. Hoje, com as redes sociais, com as capacidades tecnológicas de comunicação, a gente ouve muito mais os discursos da imensa diversidade de sexualidade que a gente tem, né? De novo, rompendo com parâmetros de hétero e homossexual, trazendo uma dimensão muito mais ampla do que isso. Qual você acha que é o principal problema hoje em dia que a gente enfrenta pela falta desse diálogo sobre sexo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de hipervalorizar o sexo, né? Tem um autor, o Lacan, que ele diz o seguinte, que de tanto a reprimir o sexo, os movimentos religiosos acabaram colocando ele no altar. Ou seja, algo que era para ser secundário na nossa vida, passa a ser um elemento tabu pelo excesso de repressão, pelo excesso de utilização dele como um lugar proibido. E há uma hipervalorização disso. Quando você vai ver programas educativos nos canais públicos da Suécia, em que a vagina, o pênis aparece, a pessoa aparece o adolescente exposto nu, aparece, e aquilo é explicado, você vai quebrando esse lugar misterioso, proibido, escondido, hipervalorizado da sexualidade. Sem fazer esse tipo de proposta, você não consegue tirar o sexo de um lugar hiperdimensionado. Enquanto há forças querendo proibir, reprimir, você tem uma hipervalorização e aí fica muito difícil de falar de sexo e sexualidade, porque aquilo está hiperdimensionado dentro da sociedade. O caminho é banalizar essa discussão nas TVs, no processo de educação. Você acha que esse diálogo ele conseguiria diminuir esses números, tanto da gravidez precoce, tanto das doenças sexualmente transmissíveis? Claro, evidentemente, você tem esse tipo de situação acontece porque há um processo de desinformação muito grande. E você cria um sistema de culpa e dívida. Então você vai reprimir a sexualidade na pessoa, reprimir que ela faça sexo, não vamos falar sobre sexo, só vamos proibir. A pessoa vai fazer sexo, vai fazer com culpa, vai fazer sem informação, né? E vai ficar cada vez mais presa à ideia de uma dívida que tem com Deus, uma dívida que tem com a igreja. Então você cria um esquema político em que essas pessoas, por desinformação e por culpa, acabam não acessando uma possibilidade de uma vida de maior qualidade com relação à sexualidade. As pessoas vão fazer sexo? Vão. Você vai impedir? Não vai, né? Então o que você tem a fazer? Orientar essas pessoas da melhor maneira possível. Como é que você pode orientar? Retirar o sexo de um lugar tabu. Eu acho que tem um processo de amadurecimento. Eu acho que a gente não deve entrar com o assunto antes do assunto ser um assunto de curiosidade e interesse, né? Mas eu acho que você tem diversos tipos de abordagem, desde a hora que você começa a falar da onde a criança vem, da onde ela nasce, como é que ela nasce, e isso parte de uma curiosidade da própria criança. Você, sem dúvida, que você já tem espaços de conversando sobre sexo. Porque sexo é muito além que penetração, vagina, pênis, ou sexo homossexual, etc. Né? Tem todo um campo de identificação de prazer de relações. Vejo pais já tomados dessa dimensão, e eles vão ser, sem dúvida, dentro da escola, os que vão mais resistir a uma mudança nesse sentido.
de que crianças com 3 anos, o pai já está preocupado em que ela fique vestida, em que ela se dê conta de uma coisa que ela tem no corpo que é proibida, que é errada e que tem que ser escondida. Você cria toda uma dimensão de hipervalorização de parte do corpo, ou de rejeição de parte do corpo e da própria sexualidade em si.